Olá, turma. Na aula de hoje, módulo 4, aula número 4 da disciplina de negociação, nós vamos tratar do tema argumentando de forma eficaz. A partir da leitura do capítulo 2 do livro, nós verificamos que existem dois tipos principais de argumentos que podem ser utilizados num processo de negociação: argumentos racionais e argumentos emocionais. E para exercitar esse raciocínio e esse conteúdo, nós vamos partir de um caso real. Vejam na sequência. O caso que nós vamos utilizar para discussão é um caso de negociação entre um atleta, Ferreira, um jovem de 22 anos, que é oriundo das categorias de base do Grêmio, e o próprio clube. E esse caso ele se tornou bastante falado na mídia nos últimos meses, porque a negociação acabou não chegando a um resultado satisfatório para nenhuma das partes. Pelo menos é a informação que a gente tem até o momento, até o dia em que eu estou gravando esse material, no dia 27 de agosto de 2020. Eu vou apresentar para vocês uma pequena cronologia dos fatos e algumas informações que, evidentemente, vocês podem complementar com outras informações que estejam públicas na mídia e que possam servir como subsídio para essa análise, para essa discussão. Bom, a primeira informação que a gente tem, ela é de fevereiro de 2020. O Grêmio ele decidiu afastar esse jogador do seu grupo principal porque houve um desacerto na renovação de contrato. O Ferreira ele tem contrato com o Grêmio até a metade de 2021 e como a legislação ela permite que um jogador ele assine um pré-contrato com um outro clube quando faltam no máximo 6 meses para terminar o seu contrato, o Grêmio procurou esse atleta ou tentou fazer uma renovação de contrato com esse atleta para evitar que durante o ano de 2020 ele se valorizasse e depois acabasse saindo do clube sem que houvesse nenhum tipo de ressarcimento para o Grêmio, nenhum tipo de pagamento por parte do clube que estaria adquirindo o passe desse atleta. Bem, então aconteceu esse desacerto no final de fevereiro. Ainda no final de fevereiro, o próprio presidente do Grêmio disse que a negociação ela acabou tomando uma proporção desnecessária. Ele fez uma comparação entre esse jogador e outros jogadores que já estão no grupo principal do Grêmio, como Matheus Henrique, Jean-Pierre, e as coisas acabaram não funcionando ou não caminhando da maneira como o clube e possivelmente a outra parte também esperavam. O jogador esperava uma renovação com uma boa valorização contratual e aparentemente o clube não ofereceu toda essa valorização. Ainda em fevereiro, para se resguardar, o clube decidiu corrigir então a lista de inscritos para a Libertadores, excluindo esse jogador. Ele estava indicado, né, para fazer parte do grupo que iria participar então da Copa Libertadores, mas o Grêmio decidiu remover o nome da lista, até porque ainda estava em processo de negociação. Bom, a partir disso, esse caso começou a ficar cada vez mais complexo. O clube disse que não faria uma nova proposta, ou seja, tinha feito uma primeira proposta e estava completamente irredutível de fazer um aumento salarial dentro daquilo que o jogador esperava e, infelizmente, não houve um acerto entre o jogador e o clube. Bom, ainda na sequência, aconteceu uma situação que complicou ainda mais a negociação, porque o jogador decidiu entrar na justiça contra o clube, pedindo a rescisão contratual e pedindo para sair imediatamente do clube, já que ele foi afastado dos treinamentos. Isso, em poucas semanas, poucos dias depois, a justiça negou essa liminar e o jogador acabou ficando realmente treinando à parte, não concentrando com os demais jogadores, não treinando com o grupo principal e muito menos participando de alguma partida. Bom, o próprio jogador veio a público ainda no mês de abril reclamando da postura do Grêmio, dizendo que o clube acabou colocando a ele e ao seu empresário contra a parede, deixando pouco espaço para negociação e se mostrando bastante insatisfeito com a forma como a negociação foi feita. E o empresário, que é empresário do Ferreira, é empresário também de outros jogadores, e é o mesmo empresário que no ano passado reclamou do clube
quando um jogador que também era da base não teve nenhum tipo de oportunidade no grupo principal e foi vendido para a Ucrânia antes mesmo de jogar no grupo principal. E as coisas, então, elas foram escalando realmente em termos de uma animosidade entre as partes. No mês de junho, até o empresário ele colocou uma possibilidade de voltar para a negociação. O Grêmio também disse que poderia retomar a negociação, desde que o processo que o jogador havia colocado ele fosse, então, retirado da justiça. Mas as coisas não avançaram muito rapidamente. No mês de agosto, agora há poucos dias, mais uma notícia dizendo que o Cruzeiro de Minas Gerais estaria interessado pelo atacante. Evidentemente que isso implicaria que houvesse uma negociação com o Grêmio e o Grêmio, ainda em litígio com o jogador, não estava muito disposto a levar adiante essa negociação. Bom, as coisas foram mudando. No mês de agosto também o próprio clube, em função da venda do Everton, acabou percebendo que talvez a solução fosse retomar essa negociação e houve uma tentativa então de se reaproximar do empresário do jogador e tentar fazer algum tipo de acerto. Até o momento, no final de agosto, não temos ainda uma solução para esse caso. Negociações aparentemente estão acontecendo, mas não aconteceu ainda um desfecho para a situação e acabaram as duas partes, então, de certa forma, sendo punidas ou prejudicadas por não terem conseguido chegar a uma boa negociação. O empresário do jogador, há alguns dias, também informou que ele aceita negociar, mas ele exige um pedido de desculpas. Ele diz que só vai renovar se houver esse pedido de desculpas e que o Grêmio, então, retome as tratativas e aceite as condições que são colocadas. Como diz uma matéria publicada num site chamado Zona Mista, o empresário Pablo Bueno voltou a atualizar a situação do atacante Ferreira, que segue afastado do elenco principal, buscando na justiça a rescisão de contrato. Ele ainda não deixou para trás a briga judicial pedindo a desvinculação do clube, cujo vínculo então vai até o meio de 2021. E mais, o agente quer desculpas públicas de 3 dirigentes diferentes. Segundo ele, Klaus Câmara, que é o executivo de futebol, Kevin Krieger, que é o diretor do time de transição, e Paulo Luz, que é o vice de futebol, faltaram com a verdade ao falarem uma coisa e apresentarem no papel outra ao jogador Ferreira. Então essa é a situação que se apresenta. Infelizmente, ela prejudica as duas partes e não houve um acordo para que essa negociação ela fosse bem sucedida. Bom, nesse capítulo do livro, nós estamos tratando então de dois tipos de argumentos que podem ser utilizados, argumentos racionais e argumentos emocionais. Nós não estamos ainda no processo de negociação, ou nós não vamos agora ensaiar a negociação, mas eu quero convidar vocês para participarem de um fórum na nossa disciplina em que vocês podem assumir um dos dois lados. Vocês vão assumir o lado do clube nessa negociação, ou nessa preparação para uma negociação, para uma retomada da negociação, e vocês podem assumir, caso queiram, o lado do empresário do jogador, pensando quais seriam argumentos racionais e quais seriam argumentos emocionais que cada uma das partes poderia utilizar. Lembrem que, quando vocês fizerem a contribuição no fórum, é importante trazer elementos do capítulo do livro e também da entrevista que foi publicada na revista HSM, que está disponível no Moodle, para sustentar a posição de vocês. Então, contribuam com o fórum, participem no fórum, tragam as ideias de vocês, mas sempre ancoradas nos textos que nós estamos utilizando nesta semana, nesta aula da disciplina de negociação. Um bom fórum para nós e que a gente possa fazer uma boa discussão, uma boa argumentação e trazer bons elementos para tentar chegar lá na frente a uma solução para esse acordo que parece tão difícil entre essas duas partes. Um abraço e até mais!